Fala aí, pessoal, aqui é o professor Luiz. Questão de vestibular sobre pilha. Eu tenho uma pilha esquematizada aqui, né? Essa pilha, ela tem um metal, né, B, uma placa de metal mergulhada em uma solução de íons B3+. E o elétron está saindo dessa placa, né? O sentido aqui do elétron é da direita para a esquerda, onde eu tenho um outro metal, A, que está mergulhado em soluções de A2+. Aí ele quer que você diga quais são os itens corretos aqui e depois você bota a soma, né? É aquela questão que você soma os itens. Então, a gente sabe que se o elétron está saindo de uma placa, né, de um metal, significa dizer que ele está oxidando. Então, aqui oxida. Então, se está saindo daqui e vindo para cá, esse aqui vai receber os elétrons. Então, aqui é uma redução. Quem oxida em uma pilha é chamado de ânodo. Quem reduz em uma pilha é chamado de cátodo. Cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Com o passar do tempo, essa placa aqui ela vai diminuindo de tamanho, a solução vai ficar mais concentrada, né? Concentrada. Enquanto essa aqui vai ficar menos concentrada. Essa placa aqui ela vai aumentar de tamanho, essa diminui, essa aqui aumenta o tamanho dela, aumenta, enquanto essa diminui de tamanho. A concentração aqui de íons A2+ vai diminuir, e enquanto nessa daqui a concentração de íons B3+ vai aumentar, né? O B ele está perdendo 3, né? 3 elétrons, né, nessa equação aqui. Então, o B está oxidando e está formando o íon B3+. Aqui é uma equação de redução, ou melhor, de oxidação. Enquanto o A ele está recebendo elétrons, né? O A 2+, ele recebe 2 mols de elétrons, e está formando o A0, o A metálico. Então, a equação global dessa reação, dessa pilha, você vai ter que equilibrar a quantidade de elétrons, né? Aqui são 3 e aqui são 2, não dá para apenas somar. Por isso que a equação de cima você deve multiplicar. Aqui eu tenho um sistema de equação, é igualzinho lá da matemática, e eu tenho que multiplicar a equação de cima por 2 e a equação de baixo por 3. Quando eu faço isso, eu igualo a quantidade de elétrons trocados aqui, né? 6 para 6, e aí eu tenho a quantidade exata que ele não vai nem ganhar mais do que ele precisa, nem vai perder menos do que ele precisa. Então, quando eu fizer isso, a equação global vai ser 2B0 mais 3A 2+, aí aqui tem a setinha, 2B3+, mais 3A0. Justamente o item 08 está correto, né? A equação global está aqui. O item 1 está errado, né? Está dizendo que diminui a concentração de íons B3+, então aqui está errado. No item 02, o eletrodo B sofre oxidação, correto. O item 2 está correto. O item 04, o eletrodo A é denominado cátodo, está correto também. O 8 está correto. E o item 16, o eletrodo B sofre corrosão, correto também. Então, a única errada é a 01. O único item errado dessa questão é o item 01. Uma questão aqui para você revisar, né, o conteúdo de eletroquímica, né, especificamente a parte aí de pilha. E essa pilha ela é mais ou menos o inverso do que a gente vê lá na pilha de Daniel, né? Como se o cátodo ele estivesse trocado de posição com o sentido, né, dos elétrons aqui modificou, mas o que você tem que saber é que no ânodo ocorre a oxidação. Você tem que lembrar disso. Ânodo ele vai oxidar, enquanto no cátodo vai reduzir, ocorre uma redução.
né? Tudo isso tem a ver com o potencial de redução. O potencial de redução é justamente o valor, né, a DDP, para a gente saber se o metal vai oxidar ou vai reduzir quando tiver a formação de uma pilha. Aquele metal que tiver maior potencial de redução, ele vai ser justamente o cátodo, né? Enquanto aquele que tiver menor potencial de redução vai ser o ânodo. Aí a gente entende porque alguns metais sofrem corrosão em comparação a outros metais, né? Tem o ferro, se você comparar o ferro com o zinco tem um potencial de redução menor do que o ferro. Aí o zinco ele teria aí o papel de enferrujar mais rápido do que o ferro. E a gente tem outros metais aí como o cobre que tem um potencial bem interessante aí, potencial de redução bem interessante em comparação ao ferro e ao zinco. Questão bem interessante para a gente revisar o conteúdo de pilha. A gente volta na próxima trazendo mais questões e até mais.